Aleluia, amém? Estaremos agora ouvindo a poderosa mensagem da palavra de Deus aos nossos corações nessa noite. Para nós é uma alegria muito grande recebê-lo aqui, pastor Douglas, que estará agora ministrando a palavra do Senhor aos nossos corações. Vamos receber o servo do Senhor com uma forte salva de palmas nessa noite, em nome de Jesus. Obrigado. Glória a Deus. Agora uma salva de palmas para Jesus. Glórias a Deus. Ainda em pé, queridos, enquanto você abre a sua Bíblia no livro de Esther, capítulo de número 6, versículo de número 1. Livro de Esther, capítulo 6, versículo de número 1. Eu gostaria de externar os meus agradecimentos, primeiramente a Deus, pela oportunidade de estar aqui essa noite. Agradecer aos nossos líderes maiores, nosso bispo Samuel Ferreira, nossa bispa Keila, nosso pastor Genício, nossa pastora Marlene, nosso primeiro vice-presidente, pastor Júlio. Obrigado pela confiança. Eu falo que ele é meu pastor, pastor Kaique. Deus tem me abençoado muito por intermédio da vida dele. Obrigado, te amo. Quero agradecer ao pastor Tiago. Obrigado. Deus sabe o quanto eu te amo. Deus tem me abençoado também muito por intermédio do ministério dele. A minha esposa, que está ali, a Sussu, diaconisa Sueli, tem andado comigo para cima e para baixo aí. Que às vezes as pessoas, elas só vê a gente no momento, né, pastor Enoque? Daqui uns meses, quem sabe, daqui um ano ou menos, quando as pessoas olharem e falar assim: nossa, eu congregava com o evangelista Douglas. Mas nós temos que dar honra para quem começa com a gente desde o início. A diaconisa Sueli, nosso presbítero Di, se estou aqui hoje também, foi um das pessoas que apostou e orou junto comigo, junto com a Sueli, para que a gente estivesse aqui hoje, né, Di? Lembra? 3 anos orando e pedindo para que Deus nos colocasse. Três anos orando. Três anos para pregar no Janeiro Profético. 3 anos. Quantas vezes eu orei? Mas Deus é fiel. Quem encontrou o livro de Esther, capítulo 6, versículo 1, diz amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. Se você não encontrasse Esther, eu ia te dar um cascudo. Esther, capítulo de número 6, versículo 1, diz assim. A minha tradução é diferente. Ora, naquela mesma noite, como não conseguisse dormir, o rei pediu que trouxesse o livro dos feitos memoráveis, ou crônicas, e ordenou que as histórias fossem lidas para o seu descanso. E achou nas escrituras que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a porta, e tinha conspirado para tirar a vida de Xerxes. E o rei questionou: que honra e reconhecimento foram conferidos a Mardoqueu por esse feito? Os oficiais do rei que o serviram responderam: não foi feito nada até hoje. E o rei questionou: que honra e reconhecimento foram conferidos a Mardoqueu por esse feito? Os oficiais do rei que o serviram responderam: não foi feito nada até hoje. Amém? Coloca a sua Bíblia no banco, olha para o seu irmão e fala: paz do Senhor, irmão. Não, mais animado, fala: paz do Senhor, irmão. Fala: que bom que você veio. A missionária Sandra também. Obrigado. Deus te abençoe. Feche os teus olhos. Senhor, nesta noite te glorificamos e te exaltamos, porque tu és Deus em sua totalidade. Obrigado por mais uma vez poder estar na sua casa. Obrigado por mais uma vez
poder ser um instrumento do Senhor nesta noite. Que a tua palavra ela possa exortar, consolar e edificar. Que nessa noite o teu Santo Espírito tenha total liberdade de falar aquilo que nós precisamos e não aquilo que nós queremos. Que nessa noite, Senhor, o Senhor renove as nossas vidas. Que o Senhor abra as janelas do céu de uma forma extraordinária. E que teu Espírito Santo aviva os nossos corações. E que possamos sair deste lugar entendendo que o Senhor não mudou. Que o Senhor é um Deus imutável. Tu és um Deus que opera ontem, hoje e eternamente. E que todo demônio, que todo espírito imundo, que tudo aquilo que não provém de ti nesta noite, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Todo cansaço físico, toda frieza espiritual, que nessa noite dê lugar à tua presença, dê lugar à tua unção, dê lugar à tua intimidade. E que nesta noite verdadeiramente possamos sentir a tua graça e o teu poder. Fique conosco, fale conosco. É o que eu te peço e te agradeço nesta noite em teu nome. Amém, amém e amém. Pode se assentar e dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluias. Amém. Olhe para cá. Quando eu disse que são 3 anos de oração, para muitos ministrar no púlpito da AD Tabuão, Ministério de Madureira, já virou rotina, pastor Enoque, já virou normal. Mas para muitos tem o altar do Senhor e teme quando olha para o altar do Senhor. Para mim é um privilégio poder estar aqui. Um altar onde o meu pastor presidente, pastor Genício, quantas vezes eu ouvi, quantas vezes eu aprendi com tanta sabedoria as instruções, as correções, as exortações. E muitas vezes o meu pastor dizia assim: se prepara porque um dia o Senhor vai voltar. Se prepara, fique firme, seja constantes com o Senhor, porque um dia Jesus vai voltar. E um dia eu falei assim: Senhor, me dê a oportunidade de subir naquele altar e pregar naquele mesmo lugar que aquele homem de Deus pregou. E quantas vezes eu orei, quantas vezes, por muitas vezes eu almejei a oportunidade de estar aqui no Janeiro Profético. Quantas vezes eu orei para que Deus tocasse na direção dos homens de Deus que estavam à frente do trabalho. E falei: Deus, toca no coração dele, me coloca lá, porque um dia eu quero também ter esse privilégio de falar do amor de Jesus. E para muitos falaram assim: Douglas, não dá para chegar. Deus não tem o tempo certo de todas as coisas, mas não crie expectativas. E eu esperei 1 ano, esperei 2 anos. No segundo ano, pastor Enoque, eu falei assim: pastor Júlio, eu falei, esse ano eu vou pregar no Janeiro Profético. E aí eu não fui chamado. E aquele ano eu fiquei muito chateado. Eu falei: Senhor, o que está faltando? Eu tenho orado, eu tenho jejuado, e o Senhor não falou comigo. O Senhor ficou em silêncio. E aí eu vim para o culto, vim para uma reunião ministerial. E aí um pastor veio e falou assim, pôs a mão no meu ombro, pastor Enoque, e disse assim: você viu quem vai pregar esse ano no Janeiro Profético? Eu falei: vi, fulano vai pregar, ciclano vai pregar, mas você não foi convidado, né? E só Deus sabia como estava meu coração. E eu falei: não tem problema, eu vou continuar orando, porque um dia vai chegar. O que Deus está dizendo? Um dia vai chegar. Aquilo que você mais deseja diante de Deus, um dia vai chegar. Não importa o tempo. Não importa o tempo, porque Eclesiastes 3 diz que há um tempo para tudo. Enquanto não chegou o tempo de você colher, vai plantando, vai semeando, vai colocando a semente dos teus sonhos na terra fértil que é Jesus. Vai plantando, vai orando, vai acreditando, vai chorando, que todas as suas lágrimas, quando cair na terra e na semente dos teus sonhos, um dia essa semente vai germinar. E quando germinar, irmãos, aí ninguém vai mais te parar, ninguém mais vai te segurar. E aí vão dizer assim: nossa, foi sorte, caiu de paraquedas. Mas ninguém sabe o quanto você orou, o quanto você chorou, o quanto você gemeu, o quanto você sofreu. O que você quer dizer, pregador? Um dia vai chegar. Quando eu abro o livro de Esther,
O livro de Esther é um dos livros mais lidos pelos judeus na data e na festividade de Purim. Na festividade de Purim, porque é onde destaca o livramento que Deus deu para o povo judeu. Todos nós que conhecemos a Bíblia e estudamos, sabemos que o povo foi levado para o cativeiro babilônico. Depois do cativeiro babilônico, levanta o Império Persa, vai lá e sobressai sobre os babilônicos e livra todo o povo judeu que estava preso no cativeiro babilônico. 60 anos depois, o rei Ciro vai e faz um decreto dizendo que todos os cidadãos, todos os judeus que estavam presos no cativeiro estavam livres para voltar para a sua cidade, para a sua terra natal. O rei da época, o rei Xerxes, ou o rei Assuero, para quem prefere, ele governava nesse período sobre 127 províncias. Sobre 127 províncias, o rei Assuero governava e ele escolhe 7 príncipes para ajudar a governar. 7 príncipes de confiança. 7 homens que instruía e aconselhava o rei Assuero. Um deles se chamava Memucã. Memucã era o braço direito, era como se fosse o primeiro ministro do governo da Pérsia. Tudo aquilo que o rei Xerxes precisava de orientação, ele buscava a diretriz junto com Memucã. E a história diz que tinha um homem no meio deles que não era conselheiro, mas era um enxerido. Era alguém que queria um lugar de destaque. Era alguém que não era conselheiro, não era ministro, não tinha cargo de confiança, mas ele queria ser mais do que os outros, que era Amã. Guarda este nome, Amã. Em todo lugar, em toda a sua trajetória ministerial ou profissional, sempre você vai encontrar um Amã no meio da sua caminhada. No meio da sua caminhada, você sempre vai se deparar com Amã, que ele não é, mas ele acha que é. Ele não tem, mas ele acha que tem. Ele não pode, mas a sua soberba e a sua arrogância é tão grande que ele quer parar os menores dentro da casa de Deus. Quando não é dentro da casa de Deus, é na vida profissional, é no trabalho, é na faculdade. Você sempre vai se deparar com Amã. Amã era um amalequita. E Israel cria um conflito com os amalequitas desde que os judeus saíram da terra do Egito. A primeira nação que ataca Israel quando ele sai do Egito foram os amalequitas. E Amã era descendente de amalequita. Mas o que eu acho mais precioso, que mesmo tendo um Amã no meio da trajetória, sempre tem um Mardoqueu, ou Mardocai. Mardocai Mardoqueu era um judeu, um escriba. Falava no mínimo 3 idiomas. Falava persa, falava babilônico e falava aramaico. Tinha um conhecimento pleno das línguas estrangeiras. Era alguém que instruiu Esther. Esther, ela foi adotada porque Mardocai era o seu primo mais velho. Os pais de Esther morrem e Mardoqueu vai e adota Esther e começa a instruir Esther para que ela guardasse os princípios e os mandamentos do Deus de Israel, para que Esther não esquecesse de onde ela veio. Esther, ela não podia esquecer que o Deus que ela servia era o Deus dos seus patriarcas, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Que qualquer adversidade que Esther viesse a passar, era só dobrar o joelho e buscar a face do Deus de Israel, que o Deus de Israel estava disponível para abençoar e livrar Esther quantas vezes fosse necessário. Num pano de fundo da história que eu vou contar essa noite, Deus, quando Ele quer abençoar alguém, quando Deus quer exaltar alguém, Ele prepara todo um contexto que muitas vezes as pessoas não entendem. Parece, cantora, que Deus tira uma peça do quebra-cabeça, embaralha tudo e deixa confuso aos olhos daqueles que não têm
discernimento espiritual do que Deus prometeu na vida de alguém. Todas as vezes que Deus faz uma promessa na vida de alguém, Ele nem sempre revela para os adversários, Ele nem sempre revela para aqueles que andam do lado, para não tentar frustrar os projetos que Deus preparou. Por isso que muitas vezes Deus tira uma peça do quebra-cabeça e embaralha tudo para ficar confuso aos olhos daqueles que não têm discernimento. Mas aqueles que conhecem o Deus que serve e sabe que Deus, quando Ele promete, Ele é fiel para cumprir, não se preocupa com um contexto. Ele aceita o que Deus está fazendo naquele momento e vai, como diz a cantora aqui, e vai dando glória, vai adorando, vai exaltando, porque ele sabe que no tempo certo, na hora certa, o Deus que prometeu coloca todas as peças no lugar e começa a proceder e abençoar a vida daquela pessoa. Se você acredita que não importa o momento que você está vivendo, que não importa o contexto, que Deus está preparando tudo para você chegar, olha para o seu irmão do lado e fala assim: irmão, você vai chegar. Não, mais animado, fala: você vai chegar. Deus está te preparando, fala. Você vai chegar. A história diz que o rei Assuero faz uma festa que dura 6 meses mais ou menos, regada de vinho, de bebida, de tudo que era do bom e do melhor. O rei Assuero pega tudo que ele tem de mais precioso e começa a mostrar para todos os conselheiros, para todos que ali estavam. Mas um dos seus conselheiros levanta e fala assim: rei Assuero, o que você tem de mais precioso não está aqui. E o rei fala: o que é? A sua rainha. Aonde está a rainha Vaste? Aonde está a rainha no meio de tudo isso? Ela não vem aqui. Traga ela e mostre para todos como ela é bela, como ela é formosa, como ela é linda. Mostre o melhor objeto que você tem nas suas mãos, que é a rainha Vaste. O rei Assuero manda chamar a rainha Vaste. E a rainha Vaste não se apresenta diante do rei. A rainha Vaste diz: eu não sou um objeto. E o decreto, pastor Kaique, para quem não cumprisse uma ordem do rei, era a morte. Quando a rainha Vaste não se apresenta diante do rei Assuero, todos ficam indignados. E os conselheiros começam a conjecturar um com o outro e diz assim: rei, é melhor você baixar um decreto, porque se as outras cidades, se as outras nações, se todos ouvirem a posição, a postura que a rainha Vaste teve diante do rei, você imagina como vai ser com as outras mulheres? Todo mundo vai achar que pode mandar, que não precisa mais obedecer aos seus maridos. Vai virar uma bagunça isso daqui. E o rei baixa um decreto e manda tirar do poder a rainha Vaste. Depois que passa o período da festa, depois que passa a bebedeira, o rei cai em si e lembra daquilo que ele fez. Ele tenta revogar o seu decreto, mas um decreto de rei, com o anel de rei, não pode ser revogado. E aí o rei chama novamente os conselheiros e diz assim: e agora? Qual é o conselho que vocês me dão? Eu perdi a minha rainha, o que eu vou fazer? E aí sempre vem quem é o personagem principal que eu disse: Amã, o enxerido, o intruso, aquele que acha que sabe de todas as coisas. Mas guarda isso. Amã vai diante do rei Assuero e diz assim: rei, eu tenho um conselho para o senhor. Pega virgens de todas as 127 províncias que o senhor governa, escreve cartas, cada um no seu dialeto, conforme a lei de cada um, e manda, e pede para que traga todas as virgens diante do senhor. E a que o senhor tiver um encontro e gostar, pegue ela como rainha. O rei Assuero gosta disso, ele manda fazer. E aí eles saem, todos os servos do exército do rei Assuero, pegando todas as virgens que tinha. E no meio delas, quem vem? Esther, aquela que estava sendo preparada por Mardoqueu. Ela vem no meio das virgens. Ela vai para o primeiro harém. O primeiro harém só ficava as virgens no primeiro harém. Quantos meses Esther fica sendo preparada para encontrar o rei? 12 meses, 1 ano.
6 meses sendo tratada com leite, com mirra, com todas as especiarias que tinha, para se apresentar diante do rei. Passa 12 meses, ela se apresenta. O rei Assuero olha para ela, tem relacionamento com ela, gosta dela e manda ela para o segundo harém. E ela só voltaria diante da presença do rei se o rei gostasse e a chamasse pelo nome. E assim é feito. O rei Assuero manda chamar Ester, e Ester se torna rainha de todo o império Pérsia. Amã, amalequita, inimigo de Israel, é chamado como intruso. Vai lá no meio dos conselheiros do rei, dá uma orientação para o rei da Pérsia, e no meio do conselho de Amã aparece Ester, uma judia que é colocada como rainha de todo o império. Vai entendendo o trabalhar de Deus, vai entender. Rainha Ester aparece, vira rainha, começa a governar. Mas Amã, todas as vezes que ele passa nas ruas, pastor Júlio, de Susa, da capital da Pérsia, ele quer que todos se prostrem diante dele. Amã espera que todos reconheçam o seu título, o seu cargo, a sua posição. E todos, quando olham para Amã, reverenciam Amã. Mas tem um no meio deles que não baixa a cabeça, que é Mardoqueu. Sabe o que Deus está querendo dizer? Por que Mardoqueu não baixava a cabeça para Amã? Primeiro, porque ele era um amalequita, era inimigo de Israel. Segundo, o único que deveria ser reverenciado é o Senhor. Mardoqueu não baixa a cabeça e não se prostra. Todos reverenciam o poder de Amã. E Mardoqueu, quando encontra Amã, cruza os braços e penso eu, quem ele acha que ele é? Ele acha que porque virou o primeiro ministro do governo dos persas, ele é alguma coisa? Perante o meu Deus, ele não é nada. Perante o meu Deus, ele não pode fazer nada. E ele não se curva. E Amã fica irritado com Mardoqueu, fica bravo com Mardoqueu. Amã já tinha uma rixa com todos os judeus, e agora ele cria uma rixa individual contra Mardoqueu. E ele começa a perseguir Mardoqueu. Ele começa a arquitetar projetos contra Mardoqueu. Mas ele consegue prevalecer? Ele consegue prevalecer? Por que o seu inimigo não prevalece contra você? Por que o seu inimigo não prevalece contra você? Porque ele pode até arquitetar projetos, ele pode até armar um caminho para te frustrar e te derrubar diante do Senhor. Mas enquanto o Senhor diz, enquanto você não se prostra diante do teu inimigo, enquanto você não se prostra diante de Baal, de Azera, de Marduk, dos deuses que tem por aí, enquanto você continua sendo fiel a Ele, o Senhor continua te sustentando e te mantendo em pé diante da adversidade. Não se prostra diante dos teus inimigos. Não se prostra diante dos teus adversários, independente do poder que ele parece que ele tem. Quem te capacita é o Senhor. Quem te usa é o Senhor. Quem te conduz por essa terra é o Senhor. Quem usa os teus lábios é o Senhor. Quando você abre a tua boca, quem fala é Ele. Aonde você pisa, quem pisa é Ele. Então diz o Senhor: levanta a tua cabeça nessa noite. Levanta a tua cabeça nessa noite. Levanta a tua cabeça, porque o Deus que você serve, Ele é fiel em te dizer que a tua batalha não é sua e a tua batalha é dele. Não se prostre diante do teu inimigo. O que o Senhor está procurando nessa noite é pessoas que ainda têm ousadia e coragem, que independente do contexto que está vivendo, não se prostra diante de Satanás. Não se prostra diante do seu trabalho, querido. Ah, evangelista, mas você não sabe o que eu estou passando lá. Mas diz o Senhor: não se prostra diante do teu inimigo.
Não se mostre fraco no dia da tua luta. No dia que você estiver fraco, o dia que o inimigo soprar no teu ouvido e dizer assim: ei, já era, você perdeu, chega, acabou. É esse dia que você tem que pegar a sua melhor roupa, que você tem que passar o seu melhor perfume e sair e dizer assim: ei, Satanás, bate em retirada, porque o Deus que me prometeu, Ele é fiel para cumprir. Não se prostra diante do teu inimigo. Lastubi de calachere de comandasai. Alaia forque das tec mindora blassária. Anti que de canta sérbia comandasai. Elohim blasfur que de reste comandasai. Não abaixe a tua cabeça, independente do momento em que você está vivendo. Isto é o momento, vai passar. Vai passar. Mas você não sabe o que eu estou passando, evangelista. Mas o Deus que você serve, Ele sabe o que você está passando. Não se prostre diante do teu inimigo no dia da sua adversidade. Não baixe a tua cabeça enquanto o inimigo sopra no teu ouvido dizendo assim: não vai dar certo, acabou. Para, entrega o ponto. Entrega aquilo que Deus te deu. Para de pregar, para de cantar, para de acreditar naquilo que você ouve, porque Deus não olha para você. Deus me trouxe aqui para te dizer: Ele continua sendo fiel. Oh! Ele não mudou. Olha para o seu irmão e diz assim: Ele não mudou. Não mais animado, fala: Ele não mudou. Toda a trajetória sempre vai haver um Amã na sua vida. Como que você vai ser forjado se não houver um Amã na sua vida? Como que você vai chegar aonde Deus te prometeu se não houver um Amã, querido? O Amã, pastor Júlio, tira a gente da zona de conforto. O Amã faz você orar mais. O Amã vem no seu ouvido e diz assim: você não prega nada. Aí Deus está olhando lá: quem prega, quem fala sou eu, não é você. Cala a boca, Amã. Nossa, você cantou e não aconteceu nada na igreja. Para de cantar. Aí Deus vem e fala assim: ei, não é para cantar mesmo, é para você louvar. Louva. Mas a minha voz não é afinada. Louva. Ah, só louva. Está séria, séria. Só louva. Toda a trajetória para Deus exaltar alguém precisa se levantar os Amãs da vida. Deus escolheu você, querido. Mas eu sou fraco, eu sou pequena. Deus escolheu você. Esses dias eu vi um testemunho que falaram assim, pastor Tiago: Michael Jordan, um dos maiores jogadores de basquete da NBA, um dos maiores campeões, foi fazer educação física. O professor dele de educação física falou assim: ei, para com isso, que você é meio desengonçado, você não tem talento nenhum. Foi falar, e olha quem virou Michael Jordan. A missionária Beatriz sempre contava uma história para a gente na mocidade, que num avivamento que teve, que um dos avivamentos que teve lá na casa de John Wesley, um dos maiores avivalistas que teve, a história diz que tem as marcas de joelho de John Wesley no chão, de tanto que ele orava.
E aí há uma excursão das crianças, as crianças vão entrar e um deles sai do meio da turma e entra no quarto e fica orando no mesmo lugar que John Wesley orava. E aí todo mundo entra no ônibus na hora de ir embora. Ué, tá faltando um, cadê? Aí vão procurar, tinha um pequenininho orando lá de joelho no mesmo lugar que John Wesley estava. Fica imaginando os outros dizendo assim: ei, que besteira, você vai ficar orando lá, você é uma criança, vai ficar orando no mesmo lugar que John Wesley está orando. E ele estava orando lá: levanta eu, Senhor, me usa desse jeito, me usa, levanta eu, levanta eu, levanta eu, levanta eu, levanta eu. Quem era? Billy Graham. Sabe o que Deus está dizendo essa noite, Danilo, evangelista Danilo? Que aos olhos dos outros é loucura o que a gente está fazendo. Quando você pega o saxofone e vai no meio das praças tocar, todo mundo diz assim: nossa, ele é louco. Mas lá de cima Deus está anotando e falando assim: ei, é isso que eu quero, é isso que eu estou capacitando, é isso que eu estou dando. Todo alabaia, xere, camandácia, antes de ser exaltado, Deus sempre vai colocar um Amã no meio da sua vida. Me permita, pastor Júlio, usar o senhor como exemplo, porque isso tocou meu coração e eu já volto para o texto. Há um tempo atrás, o nosso primeiro vice-presidente contou o testemunho aqui e disse assim: irmãos, um dia eu passei uma luta tão grande, uma necessidade tão grande, que eu não tinha recurso para levar o leite para o meu filho. Não foi isso, pastor, que o senhor contou? Mas Deus levantou um pastor e abençoou ele. E aí eu fico imaginando, hoje, depois de todo esse período, o pastor Júlio virou o primeiro presidente do campo. Eu duvido, pastor Enoque, que lá atrás, quando o pastor Júlio estava com as sacas que ele disse de mantimento nas costas, indo para casa para levar, eu duvido que os amãs não olharam e disseram: olha lá o diácono da igreja. Agora termina o culto, pastor, vamos fazer uma selfie? Faça selfie comigo enquanto eu estou aqui. Porque a hora que Deus abrir as portas do meu ministério, irmão, Amã, sai daqui, vai para lá. Amã, vai para lá. Honra as pessoas que estão com você no início da sua trajetória. No início da sua trajetória. Porque a vida é uma roda gigante. Deus está preparando todo o cenário para te exaltar. E vai chegar a sua vez. Vai chegar o seu momento. Vai chegar o seu momento. E quando chegar o seu momento, quantos amãs, cantora, não apareceu? Quantos não duvidaram? Aí quando Deus começa a dar seguidor, quando Deus começa a fazer alguma coisa, todo mundo fala assim: eu conheço. Andávamos juntos, ia para vigília junto, nós éramos do reteté junto, orava junto, nunca orou, nunca viu, nunca deu uma paz do Senhor, mas agora querer sair na foto, todo mundo. Olha para a pessoa que está do seu lado e diz assim para ela: vai chegar o seu momento, vai chegar a sua vez. Deus colocou um Amã na sua vida para te exaltar. Deus colocou um Amã lá na sua congregação para te preparar. Deus colocou um Amã lá no seu trabalho para fazer você orar mais. Deus colocou um Amã lá, badalabaxere de camandaia séria, na sua casa, que é para você jejuar mais, para você voltar ao primeiro amor, para você voltar a orar como você orava, a ler como você lia a palavra, a jejuar como você jejuava. Deus colocou um Amã na sua vida para te tirar da zona de conforto. Amã faz de tudo para destruir os judeus.
Amã se apresenta diante do rei Assuero e faz assim: rei, eu tenho uma proposta para lhe fazer. Existe um povo, ele não fala quem é o povo, ele tenta esconder. Existe um povo que está sonegando imposto, que está desviando, que quer implantar outras leis que não é a lei do Senhor. Deixa eu dar um jeito neles. Amã trabalhando para a exaltação do povo e não está entendendo. O inimigo está trabalhando para você ser exaltado e ele não está entendendo. Vai lá e prepara todo o contexto. O rei tira o anel e coloca no dedo de Amã e fala assim: Amã, cuida disso para mim, porque você é o único que eu confio. Não esqueça que Amã já está num cargo de primeiro-ministro do Império da Pérsia. Amã vai lá e fala assim para o rei: eu vou em troca te dar 10.000 talentos de prata. 10.000 talentos de prata, fazendo a conversão, 18 milhões de dólares para o Império Pérsia, para o cofre do Império. 18 milhões de dólares. Quando o rei ouve aquilo, escuta aquilo, fala assim: opa, pode ir 10.000 talentos de prata? Vai lá e faz. Amã, primeira coisa que ele faz, um decreto para acabar, exterminar de uma vez por todas com os judeus. Faz decretos, manda para 127 províncias, conforme o dialeto e a lei de cada um. E o mais impressionante é que quando Mardoqueu ouve o decreto que exterminaria no 13º dia, que era no mês de fevereiro e março daquele período, crianças, jovens, mulheres, homens, todos seriam exterminados pelos persas. Mardoqueu se veste de pano de saco, se joga no chão e começa a clamar ao Deus de Israel. Quando ele entra numa adversidade, o que Mardoqueu faz? Sai gritando, sai correndo, pega a agenda do celular e começa a procurar profeta. Procura, vai na igreja lá, Canela de Fogo, quarto da Trindade, buscar uma revelação. Vai? Não. O que Mardoqueu faz? Se joga no chão e busca o único que poderia dar resposta para ele. O que Deus está dizendo: quando você precisar de uma resposta, esses dias eu vi uma frase: não é que Deus não fala mais, é que a sua Bíblia está muito fechada. Não é que Deus parou de falar, é que a sua Bíblia está muito tempo fechada. Você que não lê mais, você que não ora mais, você que não busca mais. A profecia nos dias de hoje se banalizou de uma tal forma que muitos profetas já perderam crédito. Ninguém mais quer ouvir profeta. Ninguém mais quer ouvir. Ainda tem os seguidores que gostam. O profeta fulano de tal vai na igreja tal, vai todo mundo para lá. O profeta quarto da Trindade, Canela de Fogo, do Reteté, do Manto, do Xaragadai, vai lá na outra igreja, vai todo mundo para lá. Termina o culto, você chega para o irmão e fala: irmão, o que Deus falou? Não sei. O que Deus pregou, falou contigo essa noite? Não sei. Deus deu a resposta para você? Também não sei, mas foi fogo puro, foi manto puro, foi Reteté de Jeová. Nem tudo que a gente vê no oba-oba, Deus está no meio. Deus revela RG, Deus revela CPF. Deus não precisa disso, irmãos. Deus te conhece pelo seu nome. Deus conhece a tua estrutura, a tua limitação e o que você precisa. Quando Deus quer falar contigo, Ele te toca pelo intermédio do Espírito Santo. Você sente a presença dEle e você lê a palavra. Mas eu não consigo entender a palavra. Então ora, então adora, então clama, louva o nome dEle, que o Espírito Santo fala contigo. Eu não estou conseguindo nem louvar. Aí Deus vai levantar um profeta para falar contigo.
Mas finca a tua estrutura na palavra e naquilo que Deus tem com você. Finca a tua estrutura com o Senhor e para de correr aquilo que não provém de Deus. Porque amanhã não acontece e você põe Deus na parede e fala assim: Deus, o Senhor mentiu para mim. A minha Bíblia diz que o que sai da boca de Deus não volta vazia até que se cumpra. Se Ele falou, vai acontecer. Para de correr atrás do que não é de Deus. Busca no Senhor a orientação daquilo que Deus tem na sua vida e no seu ministério. Quando Amã faz o decreto e Mardoqueu ouve, ele convence Esther a clamar e interceder junto com o rei Assuero. Esther vai diante de Mardoqueu e fala: o que nós vamos fazer? A primeira coisa que Esther e Mardoqueu conseguem combinar entre eles é: precisamos orar e jejuar. Orar e jejuar. Oração em jejum, oração em jejum, jejum e oração ainda faz efeito nos céus e na terra. Deus não mudou, Ele ainda é o mesmo, Ele é imutável. Então as mesmas ferramentas, elas não estão ultrapassadas. Mas vivemos no mundo da tecnologia, da internet, do Instagram, do Facebook. Mas ainda a palavra do Senhor tem efeito até a consumação, até a volta de Jesus. Leia a Bíblia, medita no que está escrito aqui. Os 66 livros que tem aqui, os 1189 capítulos e os 31.175 versículos que tem na Bíblia, não é enfeite de cabeceira. Ela é a bússola que vai te conduzir para o céu. Ela te exorta, ela te consola e ela te edifica. Ela te orienta, ela é a boca de Deus. Deus, fala comigo, abre a palavra dele. Deus, eu não estou entendendo que caminho que eu vou tomar. Abre a palavra dele. Assari comandai a xéria. Leia o que está escrito aqui, que Deus vai te dar a resposta. Sabe por que você... eu vou falar, Deus. Esperei 3 anos para pregar, agora eu vou falar. Sabe por que você vê um monte de gente? Um monte de gente não. Vou reformular a frase. Sabe por que você vê um monte de Amã de cara no chão? Porque nunca foi enraizado na palavra. Sabe por que você vê um monte de Amã de cara feia quando Mardoqueu é exaltado e ele tem que abaixar a cabeça e se prostrar? Porque ele nunca fez nada em pró ao reino. Tudo que ele fez foi em benefício próprio. Tudo que ele fez foi para ser reconhecido aqui na terra. E o que Deus está procurando é pessoas que estão preocupados em ser reconhecidos aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. E não aqui, ó. E não aqui, ó. E não na terra aqui, não na horizontal. O que Deus está procurando é pessoas que ainda querem buscar e ser abençoado na vertical. Deus ainda procura pessoas que querem servir Ele em espírito e em verdade. Deus ainda procura pessoas que querem verdadeiramente fazer a sua vontade aqui na terra. Deus está procurando porque todo o cenário está sendo preparado para a vinda de Cristo. Logo, logo, o Deus que nós servimos, Ele vai vir aqui e vai vir buscar uma igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. O que Deus está procurando é mais Mardoqueu e menos Amã. Mais Mardoqueu e menos Amã. Mais Esther e menos Amã. Lasteri comandai a Shari Kalaha. Vai a Suíba Labacheri de Camandácia. Lique Vidarassori Minéria. Ai Suíca Altura Lassai. Raia Xéria. E por isso que Deus te trouxe aqui, pequenininho de Deus. Porque Ele sabe que com você Ele pode contar.
Sabe por que Ele te trouxe aqui, pequenininha de Deus? Porque Ele sabe que mesmo na sua fraqueza é onde aperfeiçoa a força dEle. E Ele sabe que pode contar contigo. É com você que Ele vai contar. Tem muito Amã na casa de Deus. Tem muito Amã se achando a quarta pessoa da Trindade, se achando o primeiro ministro do império. Deus está procurando mais servos e menos Amã na sua casa. Deus vai começar a levantar mais Mardoqueu na sua casa. Deus vai começar em 2022 levantar mais Mardoqueu na sua congregação, na sua casa, na sua família. Deus vai começar a bater os Amãs que há no seu caminho. Em 2022, se prepara, não se assuste o que Deus vai fazer. Não se assuste como o rebuliço que Deus vai começar a fazer na sua vida. Deus vai colocar no lugar aquilo que Ele te prometeu. Abaxere de Camandácia. Enquanto você se preocupar em fazer para o rei da terra ver, os reis dos reis vai ficar assistindo você. Eu vou repetir. Enquanto você ficar preocupado em fazer para o rei terreno ver, o rei dos reis vai ficar lá de cima olhando você. Sabe o que Deus está falando? Quer resposta? É comigo. Quer providência? É comigo, diz o Senhor. Que a chave que você precisa é comigo, diz o Senhor. Você busca orientação em todo mundo, busca conselho em todo mundo. O Senhor manda dizer: ei, já está cansado? Chega, né? Esgotou a sua energia? Sim, Senhor, eu não aguento mais. Agora diz o Senhor: volte para mim, conserta o teu altar, corrige, que eu vou derramar uma nova unção e uma nova autoridade sobre o teu altar a partir deste ano, diz o Senhor. Para dar início ao término, quando Amã consegue convencer o rei, prepara o decreto para exterminar todos os judeus. A rainha Esther jejua e vai diante da presença do rei, e não acontece nada. O rei não manda executar Esther. O rei fala: o que queres, minha rainha? Se quiseres metade do meu reino, eu te dou. O que queres? A rainha fala assim: Senhor, a única coisa que eu quero é que você e Amã vai participar do meu banquete. O rei vai junto com Amã, participa do banquete. O rei vem pela segunda vez e fala assim: o que quer, Esther? Se me pedires metade do meu reino, eu te dou. E ela fala: não, eu quero que você volte amanhã aqui. E o rei volta pela segunda vez. E quando ele volta pela segunda vez, no caminho, antes de voltar para o segundo banquete, Amã está passando no meio da rua e Mardoqueu não se prostra diante de Amã. Não se prostra. Amã fica irado. Chega em casa e fala assim para a mulher: o que adianta eu ser o primeiro-ministro se se Mardoqueu não se prostra diante de mim? A mulher e o filho falam assim: ei, faz uma forca para ele. Enforca esse judeuzinho de uma vez por todas. Acaba com ele, mostra quem é que manda em tudo. Amã vai lá e faz uma forca de 22,5 metros de altura, 50 cúbicos. A história diz que a forca era tão grande que foi feita para enforcar Mardoqueu, tão grande que ela ultrapassava os muros da cidade. Aquela forca era para quem? Mardoqueu. Mas o Deus que prometeu vai permitir ser enforcado Mardoqueu? Vai se permitir? O rei está dormindo, irmãs. Tenta dormir. A Bíblia não diz isso, mas imagino eu. O rei tenta dormir. E o Senhor vem e diz assim: ei, você não vai dormir não, rei.
E o rei querendo dormir, imagina o Senhor falando: ei, não vai dormir não. Não vai dormir não. Ei, não, mas eu quero, não vai dormir não. E o rei fica impaciente, fala: eu não consigo dormir. Manda chamar o meu escriba. Quando vem um escriba, ele traz o livro das memórias. Sabe o que está escrito no livro das memórias, irmão? Sabe o que está escrito no livro da memória, irmã? A obra que você faz e ninguém está vendo. Lembra, Kaique, daquela semente que eu disse lá no início? Vai jogando na terra que uma hora vai germinar. Sabe quando Deus fala assim para você: ei, levanta de madrugada e ora pelaquela irmãzinha no meio da madrugada que ninguém está vendo, e você levanta para orar por ela? Deus está escrevendo no livro da memória. Sabe quando Deus fala assim para você: ei, pega um alimento que está na sua casa e bate na porta daquele irmão que está desempregado e leva para ele, e você levanta, pega o pouco que você tem e compartilha? Deus está escrevendo no livro da memória. Sabe quando Deus fala assim: ei, pega a única oferta que você tem e dá para aquele irmão que precisa mais do que você, e você fala: ah, Senhor, mas eu tenho pouco, e Deus fala: não se preocupa que eu vou multiplicar. Você pega o pouco que tem e dá para o irmão, e Deus vai lá e escreve no livro da memória. Toda obra que você tem feito aqui na terra, Deus manda dizer: estou escrevendo no livro da memória. Tudo que você faz e as pessoas não vê, tudo que você faz no oculto para ajudar o teu próximo, Deus manda dizer: estou escrevendo no livro da memória. Todas as vezes que você vai lá para a Bahia para fazer missões que ninguém está vendo, Deus manda dizer: estou eu escrevendo no livro da memória. Deus escreve no livro da memória tudo que você faz para Deus. Tudo que você faz no oculto para Deus, Deus escreve no livro da memória. Todas as lágrimas que nós depositamos para Deus, onde ninguém está vendo, Deus manda dizer: estou eu escrevendo no livro da memória. Todas as vezes que o pastor Júlio foi bater uma laje e ninguém estava vendo, Deus estava escrevendo no livro da memória. Porque vai chegar uma hora que o rei vai tentar dormir, não vai conseguir. O rei da terra. Aí o rei dos reis diz assim: exalta ele, exalta ele. Lê o que está escrito no livro da memória. Aí está escrito no livro da memória: no ano de 2005, o pastor Enoque foi lá e defendeu a causa do ministério da igreja do Tabuão, que aconteceu isso. O pastor Enoque foi lá e defendeu a causa. E o que tem que fazer? Exalta ele, porque está escrito no livro da memória. Deus, ele vai trazer à tona. Trazer à tona em 2022 tudo que você fez lá atrás. Está escrito no livro da memória. Tudo que você plantou lá atrás, Deus está dizendo nesta noite: exalta ele, exalta ele, exalta ele, exalta ele. Deus está incomodando o seu patrão essa noite. Deus está incomodando Labadalabaxéria, o teu líder. Deus está incomodando o teu parente. Deus nesta noite manda te dizer: estou eu trazendo à tona o livro da memória. O que o Senhor fez lá atrás, Deus traz. Estou eu trazendo o que você fez lá atrás. No livro da memória está registrado. Sabe o que Deus faz, irmãos, para encerrar?
Nada acontece em vão, irmão. Nada acontece por acaso. Quando Mardoqueu ora e pede a Deus, e Amã acha que acabou e falou assim: agora a gente extermina, eu vou matar Mardoqueu. Logo pela manhã, Amã está lá na porta do rei, lá no átrio do palácio, pastor Paulinho, esperando Assuero para pedir autorização para mandar enforcar Mardoqueu. Só que de madrugada Deus falou: exalta Mardoqueu. E aqui na terra Amã falando: vou matar ele. Acabei com o ministério dele, acabei com o cargo dele. Olha lá, mudou. Agora mudou tudo. Agora trocou a liderança, agora mudou tudo, agora acabou. Agora o que eu vou fazer da minha vida? Mas tudo que eu fiz, tudo que você fez está escrito no livro da memória. Mas eu estou preocupado. Está escrito no livro da memória, Viviane. O homem esquece o momento, mas Deus não esquece a trajetória. O homem te promete algo hoje e nos sustenta amanhã, mas tudo que você fez lá atrás, a sua trajetória, Deus foi anotando. E hoje Ele manda te dizer: não se preocupa. Não se preocupa. Eu abro porta onde não tem, eu abro janela onde não tem. Se não quiser aqui, Deus manda dizer: sacode a poeira que eu abro a porta em outro lugar. Se fechou a porta de emprego, não se preocupa, porque eu já preparei uma outra porta para você. Se você estava doente, era o Amã que eu tinha colocado na sua vida, mas hoje eu tiro esse Amã da sua vida, porque já estava escrito no livro da memória a tua vitória hoje. Se eu permitir o teu filho ir embora, se eu permitir a tua mulher ir embora, não se preocupa, porque era o Amã que estava te preparando para você chegar na estatura que você está hoje. Hoje eu mando te dizer: eu restauro tudo em dobro na sua vida e na sua casa. A glória da segunda casa vai ser melhor do que a primeira, diz o Senhor. A glória da segunda casa vai ser melhor do que a primeira. Olhe para cá, vem aqui, filho, me ajuda aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem. Corre, corre aqui. Corre aqui, me ajuda aqui pra gente encerrar, vem aqui. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui. Sobe aqui, sobe aqui, sobe aqui, rápido, rápido, rápido. Amã prepara uma forca de 22 metros para enforcar Mardoqueu. 22 metros de altura. Quando Amã está logo de manhã esperando para pedir autorização para enforcar Mardoqueu, que o rei já tem uma diretriz, que é o texto que nós lemos, o versículo que diz assim: ei, o que aconteceu? Mardoqueu servia na porta do palácio. Ele viu que 2 eunucos de confiança estavam conspirando para matar o rei. Mardoqueu informa Esther informa o rei apura e levanta e vê que é verdade. Manda matar os 2 homens que estavam traindo o rei. E é escrito toda essa história no livro da memória. E naquele momento o rei Assuero não faz nada por Mardoqueu.
Naquele momento o rei Assuero não faz nada por Mardoqueu, mas estava escrito no livro da memória. Quando chega no tempo certo, no tempo oportuno da exaltação de Mardoqueu, Deus incomoda o rei não dorme e lê que ele não tinha feito nada por um homem, por um certo judeu que tinha livrado ele da morte. Só que Amã está lá, querendo autorização para enforcar. E aí quando Amã está na porta, fala assim: o rei está te chamando. Ele fala: o que o rei quer? O rei quer exaltar um homem que merece todo o prestígio, toda a adoração ali. Ele quer exaltar alguém. Amã falou: esse alguém sou eu. Cuidado, irmão. Cuidado com a sua arrogância, que quanto maior é o alto, o degrau, maior é o tombo. Cuidado. A glória é dele, a honra é dele. Ele ainda pega o pobre e o necessitado do monturo e faz se assentar entre os príncipes. E aquele que se acha alguma coisa, ele ainda abate, irmão. Cuidado. Cuidado para não acabar igual Nabucodonosor comendo um capim. Cuidado. Amã se apresenta e fala assim: Assuero, pois não, meu rei. O rei fala assim: o que eu tenho que fazer por um homem? O que eu faço para prestigiar e reconhecer um homem pelo livramento que eu tive por intermédio dele? Aí Amã, achando que era ele: rei, pega o seu cavalo, o cavalo que você desfilava, pega a sua coroa, o seu anel, a sua capa de rei, coloca sobre ele e pede para o seu príncipe de confiança arrastar o cavalo pelo meio da rua e gritar para todos ver que ele merece exaltação e adoração, e ele está sendo reconhecido pelo rei. O rei Assuero fala assim: assim seja feito, Amã. Mas, e a Bíblia diz, pastor Enoque, lá embaixo assim, e não esquece de fazer detalhe por detalhe que você me pediu, Amã. A tua exaltação foi desenhada, escrita e arquitetada detalhe por detalhe. O que Deus te prometeu não vai faltar nenhuma vírgula. Deus está fazendo o melhor e vai acontecer detalhe por detalhe. E o seu inimigo diz assim: ei, agora, vamos lá, exalta ele. Aí o rei Assuero diz assim: sim, vá lá e faz isso para Mardoqueu. Vem Mardoqueu, que perante todo mundo era o menor, mas ele era fiel. Ele não tinha a honra que Amã tinha, mas ele reconhecia que o único que podia fazer algo na vida dele era o Deus de Israel. E aí o seu inimigo vai lá e começa a preparar a túnica do rei, o anel do rei, Mardoqueu. O Deus manda dizer que você será reconhecido entre as nações, que você vai ser reconhecido sobre esta terra. Deus nessa noite manda te honrar, Mardoqueu. Seja honrado, seja honrado, seja honrado, seja honrado. Seja honrado. Seja honrado. Se coloca em pé. É o menor. É o menor. É o menor que Deus quer. Deus escolhe os menores. Deus escolhe os menores da sua casa.
Deus escolhe os pequenos. Amã foi levantado para te preparar, Mardoqueu. Amã foi levantado para te exaltar, Mardoqueu. Amã não foi levantado para te matar. Ele foi levantado para te capacitar diante da promessa que Deus tem com você. Toda vida, toda história precisa de um Amã. Não se prostra diante de Amã. Não se curve diante de Amã. Lassui calabachere camandácia. A minha unção, a minha graça, o meu poder, a minha autoridade de renovo para este ano está sobre a tua vida, porque eu te conheço, eu conheço a tua trajetória, eu conheço a tua história. Está escrito no meu memorial, diz o Senhor, e nada do que tu fez lá no passado foi apagado por mim. Por isso eu te trouxe para te dizer nessa noite: a Laixa da Camandácia, se prepara, porque este ano tem fruto novo na sua vida, tem fruto novo na sua casa, tem fruto novo sobre o teu ministério. Porque sou eu, Senhor, que te prometi e vou te exaltar conforme te falei, diz o Senhor dos Exércitos. Isa, olhe para cá. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Não dê ouvido para aquilo que os Amãs falam sobre você. Em 2022, não dê ouvidos para os Amãs que tem na sua vida. Em 2022, saiba que o Deus que te prometeu, Ele é fiel para cumprir. Em 2022 vai haver mudança na sua vida, vai haver mudança no seu ministério, vai haver mudança na sua casa. Deus te tira da zona de conforto e te traz da labaxere de comandácia, a túnica da exaltação. Labaia xere, a coroa da exaltação. A labaxuri de calabaxéria, a mandaia xuri de camandácia, labassuri camandácia. Que eu diminua, saia do teu lugar, que Ele apareça. saia do teu lugar e vem aqui na frente. Vem aqui na frente. A sua glória e todo seu amor, infinita humildade. Labassui e calabaxéria. De todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua. Aleluias. Que Ele apareça, eu me constranja. Saia do teu lugar, Mardoqueu, porque Deus ouviu a tua oração. Seu amor, infinita humildade. Deus ouviu a tua oração. Que Ele cresça, que eu diminua. Aleluias. Que Ele apareça, e eu me constranja. Aleluias. A sua glória e todo o seu amor. Labassui calaxere vide camandas. Infinita humildade. Lastui pela forca da camandara xere belerraça lamanturi. Alá esteri comandai a série comandar sarabafarca. Elohim blasfurque de kenderechere de camandácia. Ah, chui calabaia suri calabacere bi comandai. Ibiaia xere comandai a subi de darabassai. Labanchori bifar que andela séria. Que a minha unção sobre a tua vida este ano, filha, tu seja renovado por mim. Eu conheço os teus passos da cama andafar que andai a sério. Conheço a tua estrutura. Alabaiaxéria, fica aqui, ó. Não põe a mão nele, só fica atrás dele. Alaia chui de cama andai a sério. Eu sei quantas vezes tu pensaste, filho, em parar, em desistir.
Mas este ano eu te trouxe aqui para te dizer que a minha promessa está sobre a sua vida, que a minha unção está se renovando sobre o seu ministério hoje, que estou eu tocando na tua estrutura hoje. Sinta o meu toque diferente sobre a tua vida agora. Sinta eu tirando tudo aquilo da bandara séria, sai, tudo aquilo que te amarrou até hoje, tudo aquilo que te impediu da camandaia séria. Estou eu quebrando os grilhões hoje, estou eu quebrando as correntes hoje, estou eu renovando a sua vida. E não te preocupa, porque o Deus que tu serve hoje da camandácia coloca uma nova aliança sobre você, uma nova armadura sobre você, e diz assim: ei, continue caminhando, porque a trajetória é grande. Eu não esqueci de tudo que tu fizestes. Anda, levanta a tua cabeça, porque eu sou contigo, e não olhe para trás, diz o Senhor. Filho, olha para mim. Olha para mim. Nunca se esqueça que toda trajetória na vida de alguém sempre vai ter um amã. Sempre, sempre. Algumas vezes eu dei ouvido para o amã da minha vida, e eu falei assim: não vai dar certo, não vai acontecer, eu não tenho como chegar lá. Mas todas as vezes que sem força eu me joguei diante do Senhor, o Senhor falou assim para mim: a tua força vem de mim, levanta e caminha. Deus manda te dizer: o teu socorro bem presente no dia da angústia vem dele. Quantas vezes for necessário, ele vai te dar livramentos, como você sabe que ele já te deu muitos livramentos. Estou mentindo? Estou mentindo? Quantos livramentos o Senhor já não te deu? Quantas vezes Deus tentou fechar a sua sepultura? Quantas vezes? Que até você não entendeu como que eu saí dessa. Deus laçou. Estou mentindo? Sabe por que Deus te livrou? Porque Ele te ama. Laçoura baixada candacere de camandai. Eu te guardei, filho, e te livrei, e te fiz invisível no meio da adversidade. Lá sub de calamandácia. Aquele dia o inimigo armou a sepultura e falou assim: hoje eu levo ele. Da sub de camandácia. Mas naquele dia eu te fiz invisível. Era para você ter descido a sepultura aquele dia, mas eu te fiz invisível. Sabe por quê? Porque eu tenho um projeto na sua vida, eu tenho uma obra na sua vida. E um dia este microfone ainda vai estar na sua mão, e você ainda vai dizer que eu salvo, que eu curo, que eu batizo e que eu livro aquele que me busca. Eu vou te usar. E muitas vidas ainda se converterão e vão se prostrar diante de mim por intermédio da tua pregação, porque eu vou te usar. Vou eu soprar você de um lado para o outro, ó. Estou eu te levando de cima para baixo, de um lado para o outro, da direita para a esquerda, para tu pregar a minha palavra. E não se preocupa, porque a autoridade te dou eu. Sou eu que abro a porta, sou eu que abro o caminho e continuo te livrando. E não se preocupa, porque vou eu te sustentar no meio das lutas. Pregue a minha palavra, se rende aos meus pés, e tu verás, filho, o que vou eu fazer na tua trajetória, diz o Senhor. Eu vou falar contigo, filha, e eu vou entregar o microfone. Você sabe por que Deus escolhe sempre os menores? Fiquem aqui. Sabe por que Deus escolhe os menores? Porque a gente não tem medo de sonhar com o impossível. A gente não tem medo. Se eu olhar para a minha vida lá atrás, filho de pai separado, minha mãe tem 48 anos de candomblé. Se eu fosse olhar e sonhar tudo que eu sonhei e Deus tem feito na minha vida, de uma família que eu tinha que vender o almoço para pagar a janta, e tudo que Deus tem feito na minha vida, eu acho que seria impossível. Mas essa semana nós ouvimos o Janeiro Profético por intermédio do pastor Eduardo, que ele diz assim, que Deus ele faz uma promessa além do seu momento, além do teu cenário atual. E o que Deus me prometeu lá atrás, Deus começou a cumprir agora.
E você sabe por que eu não abaixo a minha cabeça para inimigo nenhum e eu não puxo o saco de ninguém? Porque eu sei quem me prometeu. Nunca abaixa a sua cabeça para inimigo nenhum. E o Deus manda dizer: sonha. Sonha, sonha, sonha e age. Sonha e age. O que você quer ser? Eu quero ser uma médica, uma veterinária. Sonha, sonha. Porque há anos atrás, quando meu pai falou: o que você quer fazer? Eu falei: pai, eu quero ser diplomata, quero fazer uma faculdade de relações internacionais, quero ser um internacionalista. Meu pai falou: você? Filho, você não nasceu para estudar, para com isso, vai jogar bola, vai fazer outra coisa. Fui um dos melhores alunos da minha sala. Sou formado em relações internacionais. Fiz minha pós-graduação, passei com 9.9. Deus abriu portas para mim. Filho de pai separado, minha mãe era office girl na época, que não era nem office boy, office girl. E Deus faz milagres. Hoje as pessoas olham e falam assim: nossa, por que ele não abaixa a cabeça para todo mundo? Porque eu sei de onde Deus me tirou e aonde Ele vai me colocar. Não abaixa a cabeça para os amãs que vai aparecer na sua vida, porque Deus sabe aonde Ele vai te colocar. Só creia nisso. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus.